Olá, shalom, shalom, Boker Tov, muito bom dia, Morem Malachi Ben Israel, aqui de nossa sinagoga Anus Brasil. Hoje, primeiro dia da semana, dia 13 do mês de agosto do ano de 2023 e dia 26, né, do mês de Ave, do ano de 5783. A todos os nossos amigos, nossos internautas, a toda a família Anusim Brasil, nosso Shalom, Boker Tov, que Hashem vos abençoe grandemente neste dia e nesta semana que está se iniciando. Gostaria de convidar a você que está conosco pela primeira vez, que você que está conhecendo o nosso canal Anusim Brasil, que possa deixar o seu like e também você que ainda não está inscrito possa se inscrever em nosso canal, de forma que você estará ajudando com o trabalho, projeto de comunidade aqui na cidade de Criciúma, Santa Catarina. A você que hoje está completando mais um ano de vida, queremos deixar aqui os nossos parabéns. Muitas felicidades, saúde, que Hashem lhe abençoe grandemente e conceda muitas e muitas alegrias neste dia e em todos. E a você que hoje está completando alguma data especial também, nossos parabéns, Mazal Tov, que Hashem lhe abençoe grandemente. Vamos então à leitura da primeira aliá da Paraxá desta semana, Paraxá Shoftim, significa juízes, a 48ª porção de nossa bendita Torá. A leitura está no capítulo 16 do livro de Devarim, capítulo 16, do Passuque 18, é o capítulo 17, versículo 13. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim venatam Torah. Baru atah Adonai noten haTorá. E assim nos diz nossa bendita Torá. Juízes e policiais designarás para ti em cada uma de tuas tribos, em todas as tuas cidades, que o Eterno teu Deus te dá, e julgarão o povo com reto juízo. Não torcerás o juízo, não farás distinção de pessoas, e não tomarás suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e subverte as palavras justas. A justiça, e somente a justiça, seguirás, para que vivas e herdes a terra que o Eterno teu Deus. Não plantarás para ti nenhuma asherá, nem árvore junto ao altar do Eterno teu Deus, a que farás para ti. E não levantarás para ti matzevá, porque o Eterno teu Deus odeia. Não sacrificarás ao Eterno teu Deus boi ou cordeiro, que tenha defeito ou qualquer imperfeição. E isto é uma abominação ao Eterno teu Deus. Quando for achado no meio de ti, numa de tuas cidades, que o Eterno teu Deus te dá, homem ou mulher, que fizer o que é mal aos olhos do Eterno teu Deus, por transgredir a sua aliança, tiver ido e servido a outros deuses, e tiver se prostrado a eles, ou ao sol, à lua, ou qualquer astro do exército dos céus, que não ordenei, e se isso te for denunciado, e ouvires então, indagarás bem, e eis que, sendo verdade certo, que se fez tal abominação em Israel, farás conduzir à porta da cidade aquele homem ou aquela mulher que cometeram esta má coisa, seja o homem ou a mulher, os apedrejarás e morrerão. Por depoimento de duas testemunhas ou de três testemunhas será morto ele que deve morrer. Não será morto por depoimento de uma testemunha. A mão das testemunhas será primeiro contra ele para
matá-lo, e depois a mão de todo o povo, e assim exterminarás o mal do meio de ti. Quando alguma lei te for desconhecida em juízo, se um sangue for puro ou impuro, se uma causa for justa, se uma chaga for pura ou impura, ou se surgirem causas que provoquem divergências de opiniões em tuas cidades, levantar-te-ás e subirás ao lugar que escolher o Eterno teu Deus, e virás aos sacerdotes levitas e ao juiz que houver naqueles dias, e indagarás e anunciarão a sentença, e farás conforme o mandado, a palavra que te anunciarem, dar que escolher o Eterno, e cuidarás de fazer, de te ensinarem, e conforme o juízo que disserem, farás, não te desviarás da sentença que te anunciaram, nem para a direita e nem para a esquerda. E o homem que o fizer com malícia, para não ouvir o sacerdote que está ali, para servir ao Eterno teu Deus ou ao juiz, o tal homem morrerá, e eliminarás o mal de Israel. E todo o povo escutará e temerá, e não mais procederão. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet v'chayot Eloheinu, Baru atah Adonai noten. Primeira aliá da Parashá Shoftim, a primeira aliá de nossa bendita Torá, ela nos traz ensinamentos, algumas mitzvot, de forma que muito aprendemos com essa primeira. Primeiramente, a Torá, a Aliá, hoje, ela nos fala com aqueles que exercem autoridade judicial, com aqueles que são juízes, aqueles que exercem a função de julgar. Todo juiz, ele ouve as testemunhas, e após, então, ouvir as testemunhas, o juiz anuncia o veredito daquilo que foi dado pela, pelas testemunhas. Apresenta-se as testemunhas, tribunal, o tribunal ouve as testemunhas, e o juiz, ele então dá a sentença. Então, o que a Torá nos ensina, falando aos magistrados, aos juízes, é que os juízes, eles devem agir com justiça, não podendo de forma nenhuma serem corruptos, porque a corrupção, o suborno, ela cega os olhos dos sábios e subverte as palavras. Então, o juiz deve agir com justiça. Não pode, de forma nenhuma, aceitar nenhum tipo de suborno, porque dessa forma o juízo que ele estará dando, a sentença que ele estará dando, poderá ser de forma, ou seja, condenando uma pessoa que não cometeu certo tipo de crime. Muitas vezes, para favorecer alguma pessoa conhecida ou pessoa da família. Isso não é correto. Então, o que a aliá de hoje ensina acerca dos juízes é que eles, segundo a Torá, não torcerás o juízo,
não farás distinção de pessoas e não tomarás corno. Então, o juiz não pode agir contrário ao que a Torá está falando. Mas, infelizmente, o que nós vimos é uma grande injustiça por alguns. No que lemos aqui, não pode se fazer distinção de pessoas. Isso é uma coisa que acontece com muita frequência. Se diz no Brasil, como se costuma dizer que aqui no Brasil só vai para a prisão aquele que é mais fraco, mais forte não é preso. Então, de forma que isso deveria estar acontecendo. A justiça, a lei é para todos e ninguém está acima da lei. Então, quando a Torá fala de juízes, ela fala desses magistrados que exercem poder. Mas nós também não podemos esquecer que somos também juízes. Nós também, às vezes, agimos na condição de um juiz dentro de pequenas ou grandes causas que acontecem tanto na nossa vida, na nossa casa, no trabalho, no nosso dia a dia. Então, nós temos que realmente agir com justiça. A lei diz que exercer a justiça não é somente para os magistrados, para os juízes, mas todos. Eu que agir com justiça, sermos justos em todas as decisões, não favorecer. Não podemos favorecer nem pai, nem quem, nós temos que agir, porque senão estaremos fazendo distinção de pessoas, separação. Então, ah, vimos muito, né, devido à questão da própria cor da pele, né, já é motivo, muitas vezes, para fazer um julgamento injusto. A cor da pele, ou muitas por uma questão social, questão de poder, né? Então, esse é o primeiro ensinamento. O segundo ensinamento que a Torá fala é: não sacrificarás ao eterno teu Deus boi ou cordeiro que tenha defeito. Então, não era permitido na época do rei de Hamash, quando se ofereciam sacrifícios, que a pessoa pudesse levar um animal aleijado, cego, manco, se não tinha valor, né? Esse comércio não tinha nenhum valor. Então, aquilo que nós oferecemos a Deus tem que ter um determinado peso, né? Como costumamos dizer. E mas o que a Torá nos fala aqui é quanto às testemunhas. Quando houver um evento, tem sempre que ouvir as testemunhas. Uma só testemunha não pode, com uma só testemunha não se pode julgar um caso. Tem que ter duas, no mínimo. Mas o importante é que tenha até mais, três, como a Torá nos fala. Então, nenhuma pessoa ela pode ser condenada por uma só testemunha. Além do acusador, estou falando de testemunha, mas tem que ter aquele que acusa, aquele que, no caso, própria testemunha, né? Ela vai apresentar perante o juiz que realmente está acontecendo. Ela é testemunha de um caso. Normalmente as coisas funcionam assim, quando temos alguma situação a ser resolvida em justiça, a justiça sempre vai pedir as
provas, testemunho. Então, nós temos que levar as testemunhas. Então, o juiz não vai nos julgar se não houver as testemunhas. E nós também temos que agir com sabedoria, né? Não podemos julgar ninguém, podemos condenar ninguém sem que tenha as testemunhas. Não havendo testemunhas, a não ser que o caso seja realmente pego em flagrante. Flagrante já está condenada pelo fato de ter sido pego, fato, delito ali. Então, fora disso, não havendo essa situação de flagrante, a pessoa, para ser julgada, ela precisa que haja as testemunhas. O juiz vai aceitar, não pode aceitar uma só testemunha, não com. Então, é o que nós também aprendemos durante a nossa vida. Agimos com situações em que vivemos situações e às vezes julgar alguma coisa na nossa casa, ou filho, ou uma questão no trabalho, ou em qualquer situação, nós também agimos como juiz e com prudência e com muita sabedoria. Que Hashem possa nos abençoar e conceder sabedoria naquilo que nós necessitamos. É isso, então. Ficamos por aqui na leitura de nossa Bíblia, da Parashá Primeira Liá, da Parashá Shofar. Primeiro dia da semana, que o Eterno vos abençoe, guarde, vos livre de todo mal. Tenham todos um dia, uma ótima semana com as bênçãos. Um ótimo dia a todos. Shalom Lekulam, Boker Tov. Shalom, shalom.